Bom, vamos lá, pessoal. Eu sou o Tom, essa é a Nai. A gente é do Destino Incerto. E anteontem a gente fez uma viagem muito legal. A gente saiu lá de São Paulo, veio até aqui na Chapada dos Veadeiros. A gente está aqui na Aldeia da Lua, hospedado esses dias, para explorar a Chapada dos Veadeiros, conhecer aqui o Parque Nacional, as cachoeiras, as pessoas e tudo mais. E essa viagem teve 1.280 quilômetros num dia. A gente saiu às 5 da manhã de São Paulo e chegamos aqui por volta de umas 8 da noite. E a gente fez essa viagem com um planejamento muito legal, fazendo as coisas corretas de forma que fosse muito tranquilo cumprir essa quilometragem alta no mesmo dia. Chegamos aqui bem, chegamos aqui inteiro, aproveitamos a viagem foi gostosa. E esse vídeo aqui é para contar tintim por tintim como foi e passar para vocês as dicas que eu utilizei e que fizeram essa viagem dar certo e que você pode usar aí na sua viagem de mais de 1.000 quilômetros. Não é isso, Nai? É isso. Bom, então, primeira coisa, o mais importante de tudo, nunca se programem para fazer mais de 1.000 quilômetros. É um plano que tem muito para dar errado. 1.000 quilômetros, para começar, é uma distância que é muito relativa de se cumprir. Por exemplo, a gente veio por um caminho que eram rodovias e retas, então a tendência a isso é facilitar muito que você cumpra 1.000 quilômetros num dia só. E também a gente deu muita sorte, porque a gente pegou muito pouco trânsito, não pegamos chuva, não pegamos acidente, então a gente teve uma viagem que fluiu bem. Teve dois trechinhos de trânsito ali em Uberaba, ali mais para frente, mas de resto correu tudo muito bem. Agora, não pode ser que não seja a mesma realidade de qualquer destino que você busca, mesmo que não tenha acidente, não tenha chuva, não tenha nenhum contratempo. Às vezes você tem um deslocamento por serra, um deslocamento que envolve um pouquinho de off-road, um deslocamento com alguma coisa que não flua tão bem. Então, se programar para 1.000 quilômetros já é complicado quando você tem uma estrada muito boa. E de repente, de acordo com o caminho que você vai fazer, 1.000 quilômetros é realmente insustentável. E por que eu falo para não se programar para fazer 1.000 quilômetros? Porque quando a gente se coloca de meta que a gente vai fazer essa quilometragem alta, automaticamente existe uma pressão que nosso cérebro fica exercendo sobre a gente de ter que chegar. Então, você está lá viajando, você já sai preocupado, não preciso sair cedo porque tem 1.000 quilômetros, conforme você vai andando, você vai fazendo as contas, atrasa um pouquinho, você vai ficando preocupado. Então, essa pressão psicológica é o pior que pode acontecer para o piloto. Às vezes, uma viagem com muito sol, ou uma viagem com uma moto não tão confortável, ou uma viagem com chuva, não incomoda tanto o piloto quanto essa pressão psicológica. Então a gente tem que ter a cabeça boa, a cabeça no lugar. E principalmente quando a gente não está acostumado com mototurismo, é muito importante a gente viajar sem essa carga emocional dos 1.000 quilômetros. Então, a primeira sugestão que eu dou é assim: não se programe para 1.000 quilômetros. Programe uma viagem de no máximo 600 quilômetros. Então, conforme você está viajando, chegou em 600 quilômetros, meio-dia e meia, 1 da tarde, 2 da tarde, tá bem, tá tranquilo, você dá uma olhada 200 quilômetros para frente, que cidade você chegaria? E anda mais 200 quilômetros, umas 4 horas da tarde, fez uns 800 quilômetros, tá bem, vai mais 100, mas já prepara uma cidade onde você vai parar, se com esses 100 quilômetros a mais, você falar, não, deu, tô cansado, agora é hora de descansar. Então, já programa para 600 quilômetros e aí, conforme você vai evoluindo, você vai expandindo aos poucos o seu destino. Dessa forma, você nunca vai estar sob pressão, porque você vai terminar cedo, vai avaliar qual o seu estado físico e aí vai assumir mais essa quilometragem. Ou se não, se você realmente seu destino está a 1.200 quilômetros daqui, faça de forma que, se não der, se não chegar, você está tranquilo com você mesmo de parar numa cidade antes, dormir ali e chegar no dia seguinte. Agora, se você já marcou o hotel, se você depende, se o evento é no dia e tudo mais, isso é muito complicado. Eu sugeriria você sair um dia antes, mesmo que isso envolva aí um custo de mais uma pernoite, do que sair com a necessidade de cumprir esses 1.200 quilômetros. E isso é fácil para o piloto, quer dizer, não é fácil, mas é mais fácil quando o piloto está sozinho. Agora, é importante também lembrar que quando você está com uma outra pessoa, vocês são pessoas diferentes e têm limites diferentes. É muito comum de garupa não ter tanta experiência assim de quilometragem alta.
Então é importante, se você vai comprar essa ideia de ir fazer uma viagem em dupla com uma quilometragem alta, também ter um pouco de noção em relação à outra pessoa que está com você e saber que talvez ela não tenha os mesmos limites que você. Perfeito. Aliás, a dica que eu mais gosto de dar, porque é uma dica que eu digo vai viajar, é antes de fazer uma viagem longa, por exemplo, a viagem da Chapada dos Veadeiros é uma viagem longa, porque assim, ninguém anda 1.200 quilômetros para ficar um dia aqui. Então a gente vai ficar vários dias e depois vai voltar para um caminho até mais longo em mais dias. Pega, vai para Campos do Jordão ou vai ali para São Luís do Paraitinga, no Vale do Paraíba, com a garupa que vai com você, eventualmente se for outra moto, vá com o amigo, com a garupa do amigo, coloca todo o equipamento que você vai utilizar na sua viagem longa, seja para Chapada dos Veadeiros, seja para Atacama, seja para o Ushuaia, para o Alasca. Coloca todo o equipamento, independente de parecer besta vestir tanto equipamento para ir para São Luís do Paraitinga, e vai e faz o teste. Você vai entender o que funciona, o que não funciona, onde que está teu limite, onde que está o limite da garupa, se aquele amigo lá queria viajar com você é tão legal assim durante tanto tempo, qual o comportamento dele na estrada, se vocês têm entrosamento e tudo mais. Então sempre faça uma pílula de experiência da viagem que você está sonhando, porque normalmente, para a maioria das pessoas, você vai ter as férias do ano para fazer isso. Você quer correr o risco de no terceiro, 4 dias, a viagem já está um inferno, você não está aguentando mais, você está preferindo voltar aí, então faz essa experiência pequena. É legal fazer isso mesmo, porque às vezes até a necessidade da pessoa que está com você é resolvida com um detalhe. Uma coisa que vai incomodar ela a viagem inteira e que vai fazer com que a experiência da viagem para ambos seja ruim, pode ser resolvida com um detalhe, uma dica, um conselho ou uma almofadinha na bunda, qualquer coisa do tipo que pode fazer com que a outra pessoa fique muito mais confortável e faça com que a viagem seja legal para todo mundo. Sim, e faça isso com antecedência, porque dessa forma você consegue se preparar melhor como piloto. De repente você precisa de um curso de pilotagem, de repente você precisa de um curso de primeiros socorros, de mecânica, precisa ir mais para academia porque as costas estão doendo e consegue adquirir o que está faltando para que o equipamento fique completo e perfeito para a viagem, ok? Bom, mas o tema de hoje são 1.280 quilômetros e se a gente continuar assim a gente não cumpre. Então, o importante do primeiro ponto é se prepare também, né? Mas não assuma a necessidade de ter que chegar. Estar tranquilo, estar curtindo a viagem, dá energia, dá força e faz com que a viagem fique muito tranquila, ok? O segundo ponto que eu vou apontar aqui é um ponto que vai desdobrar 1000 assuntos. O mais importante numa viagem de 1.280 quilômetros chama posto de gasolina. E eu vou te falar por quê. O posto de gasolina é onde a gente perde o maior tempo da viagem. Quando a gente está no posto de gasolina, a gente está exatamente 0 km por hora. Não tem como perder mais tempo do que parado. Qualquer velocidade é muito mais rápido do que parado. Então, como que eu faço para evitar parar no posto de gasolina e como que eu faço para aproveitar o máximo tempo no posto de gasolina de forma a ficar lá o mínimo possível? Bom, a primeira coisa, velocidade. Então, cada um deve pilotar na velocidade que está acostumado, que não vai correr risco, que não vai morrer de sono se estiver muito devagar. Porém, quando a gente vai colocando velocidades muito altas, 140, 150, 160, 200 km por hora, primeira coisa, você não vai ficar naquela velocidade o tempo todo. Vai chegar uma hora que o corpo vai fatigar, você não vai perceber, você vai estar a 110, 120 km por hora. Então é ilusório que você fica todo esse tempo nessa velocidade. E o problema de ficar nessa velocidade são vários. A multa, você está se arriscando mais, de repente um caminhão vem muito rápido, a curva é muito rápido e principalmente nessa velocidade a sua moto vai aumentar muito o consumo e dessa forma você vai ter que parar mais vezes em posto de gasolina. Então, obrigatoriamente, você vai gastar mais dinheiro, vai viajar com menos segurança, porque você está numa velocidade mais alta e ainda por cima vai chegar mais tarde. Eu garanto para você, num deslocamento de 1.280 km, se você fizer uma parada a mais no posto de gasolina, você vai chegar depois do que quem vier com uma velocidade menor e com uma velocidade frequente, ok? Ainda falando de posto de gasolina,
é muito importante otimizar o tempo que a gente fica no posto de gasolina. Então, o que eu sugiro? Primeira coisa, você prepara a moto inteira no dia anterior, já deixa tudo o mais pronto possível. E, aliás, deixa o pneu calibrado, já deixa a corrente lubrificada, já deixa o tanque cheio e prepara todo o equipamento que você vai levar. Porém, não fecha as malas, não amarra tudo, não deixa tudo montado, porque eu tenho certeza, ainda mais se você não tem tanta experiência, não faz isso com frequência, aliás, eu faço isso o tempo todo também, eu que estou sempre na estrada, você vai lembrar de alguma coisa que você não colocou na mala. Então, vai chegar de manhã, você vai ter que desamarrar, vai ter que abrir. Então, já deixa tudo no jeito, se bobear já do lado da moto, mas deixa tudo aberto. Porque aí é só colocar, você já coloca do lado certo do baú, na mala de tanque, no lugar que o pertence, né, para viajar melhor. Então, deixa lá a mala toda pronta, arrumadinha e de forma que você consiga se equipar e sair para a viagem o quanto antes. Outra coisa que é muito importante, já deixa o cafezinho da manhã preparado para de manhã você vai lá, toma o cafezinho da manhã antes de sair. Eventualmente tem gente que gosta de tomar café da manhã em posto de gasolina, mas esse não é o dia para fazer isso, porque você vai ter uma parada de manhã que não era necessária. Então já deixa tudo no jeito para pegar a estrada cedo. E falando em cedo, quanto antes sair melhor, por vários motivos também. Normalmente a gente tem luz 1 hora antes do sol nascer. Então, se o sol nasce às 6, 5 horas da manhã, você já tem luz para sair rodando de dia. Então, dá para acordar 4, 4 e meia, ou 4, 4 e meia, de acordo com o tempo que você leva para se arrumar. E em meia horinha você já está em cima da moto e saindo de casa com luz, com tranquilidade. Você vai ver um pôr do sol lindo na estrada. Nascer do sol. Aliás, o nascer do sol lindo na estrada, que nessa daqui eu tava nublado quando a gente saiu de São Paulo, não teve nascer do sol, mas o pôr do sol foi irresistível, a gente até parou para fazer algumas fotos, né? Coincidentemente, várias árvores enfileiradas, um lago no fundo, o sol refletindo no lago, tava super bonito. Então você cria essa oportunidade de ver o sol nascendo, normalmente de manhã. Você sai da cidade, principalmente se for de São Paulo, antes do trânsito, então evita o trânsito, evita um pouco de trânsito na estrada e viaja bastante tempo com o clima mais ameno. Isso é muito importante, desgasta bastante da gente. E, consequentemente, saindo nesse horário, você vai cumprir boa parte da viagem no período da manhã. Eu sempre recomendo 60% da viagem ser cumprido no período da manhã. Isso ajuda em várias coisas. A primeira, quando você faz isso, você já alivia a pressão psicológica, porque a viagem está rendendo bem. E a gente sempre tem que contar com um pneu furado, com um problema aqui ou ali que pode atrasar a sua viagem. Então você cria um espacinho de manobra no horário da tarde para não chegar à noite ou conseguir chegar no teu destino, ok? Tudo certo? Tudo certo. Bom, ainda falando de posto de gasolina. Uma vez que eu tomei meu café da manhã em casa, já saí com a barriga abastecida. A primeira parada eu vou fazer depois de 200, 250 quilômetros. Então, sempre, o importante é viaje numa velocidade tranquila até para o tanque da sua moto, ainda mais quando você coloca aqui os bauletos carregados, coloca a garupa, a moto vai estar pesada, vai estar consumindo mais gasolina, você conseguir fazer esses 200, 250 quilômetros. E não parar antes de 200. Isso é muito importante. Então vai fazer 1000 quilômetros. Se você for parar a cada 200 quilômetros, 200, 400, 600, 800 e aqui você já está no destino. Com 4 paradas você já chega. Se for 250, 3 paradas para chegar no seu destino, sendo que o seu destino está a 1000 quilômetros. Então não faça menos de 200 quilômetros. O ideal, no meu entender, são 250 quilômetros. Aí vai da capacidade do piloto, da capacidade da garupa, de como que está correndo o dia, da moto que vocês estão usando e tudo mais. E essa primeira parada que você vai fazer vai ser a parada rápida. Então é sempre assim, uma parada rápida, uma parada longa. Então na parada rápida, vocês vão descer, quem tem que ir para o banheiro já vai para o banheiro, deixa o frentista lá abastecendo, volta, paga, dá uma olhada na moto. Nesse momento é muito importante dar uma olhada na moto, por quê? Porque você acabou de equipar a moto, você acabou de atarrachar os baús, o que está amarrado na moto, e nesse primeiro deslocamento a moto chacoalha e as coisas vão acomodando, e a tendência é tudo ficar um pouquinho mais folgado. Então
Então você já vai dar uma apertadinha em tudo, vai dar uma conferidinha na moto e vai partir para a estrada. Então essa parada aí não excede 10 minutos. 10 minutos é muito, é o tempo de abastecimento e o tempo de sair fora. Deixa o pão de queijo para depois. Deixa o pão de queijo para depois. Reforça no café da manhã antes de sair de casa para poder fazer essa parada. Já leva água na moto para não ter que comprar. Se tirar o capacete, entrar no posto de gasolina, pegar a fila do caixa, esquece, a coisa desanda. Ainda mais se tiver em grupo, porque um tirou o capacete, o grupo inteiro tira o capacete, aí você dominó. vai somatizando o tempo, cria esse efeito dominó de tempo. Imagina que num grupo grande, cada um leva 1 minuto para pagar, é 15 minutos a mais só para pagar, entendeu? Isso se o grupo estiver unido. Bom, enfim, primeira parada rapidinha, anda mais 200 km, 250 km, faz a segunda parada. Essa parada é a parada para fazer tudo. Essa parada você vai tirar o capacete, você vai no banheiro, você vai pegar o salgado, você vai pegar a bebida, você vai sentar, comer, vai relaxar um pouquinho, vai conversar com os amigos da estrada, vai dar aquela tranquilizada. Uma dica que eu sempre dou, eu uso aqueles shorts de futebol por baixo da calça de moto. E eu deixo no baú aqui, a primeira coisa quando você abre meu baú tá meu chinelo. Nessa parada, num segundinho eu tiro a calça de moto, já tô de bermuda, tô com o chinelo à mão. Como que garupa faz nesse caso? Também a mesma coisa, dá pra colocar aqueles shortinhos. É que assim, a calça de mulher geralmente é um pouco mais apertada, né? Então, que nem no meu caso, teria que ser um short bem, bem justinho mesmo, daqueles bem fininhos. Mas dá pra fazer. Mas deixa o chinelinho ali também. E o shortinho por baixo. Dá pra fazer, dá pra fazer. É que eu não gosto muito justamente porque a minha calça é muito justa. Uhum. Por ser um corte feminino, né? Mas eu acho que menina fica mais à vontade, assim, se deixar uma sandalinha, de repente uma coisinha um pouquinho mais... Eu não tenho essas coisas não, eu fico do jeito que eu tô mesmo. Bom, é isso aí. Bom, o conceito fique à vontade. Normalmente quando você faz viagem pelo Brasil, o clima tende a ser quente, então tira o equipamento de moto, come. É importante comer, porque pensa que a sua próxima parada vai ser pelo menos, na melhor das hipóteses, se você fizer os 200 km, pelo menos a 2 horas da parada onde você está. E o importante, não almoça, não come pesado. Come um salgado, ou um salgado e um docinho, toma um café, toma um suco, mas come leve, porque comida pesada, num dia que você vai ter que rodar tanto, vai dar sono. E o sono é perigoso, e o sono vai te fazer parar mais uma vez na estrada para tomar café, para tomar energético, e aí a viagem começa a desandar em relação a tempo. E okay? Falando de sono, se pro piloto que está ali atento, acontece isso de dar sono, para garupa que não tem necessariamente que estar atenta à estrada e tudo mais, apesar de eu achar que isso é muito importante também, o sono é muito fácil de vir. Às vezes o sol quente, às vezes não é nem só a comida, mas o sol quente, baixa pressão e tudo mais. É muito fácil de você entrar num modo de monotonia ali, de ver a paisagem passando e não achar nada além para olhar e sono. Eu vejo muita menina falando que dorme na garupa. Gente, pelo amor de Deus, não dorme na garupa. Isso dá muito, muito errado. Dá ruim, não é legal. Pode causar um acidente para você, para a pessoa que está pilotando, para a pessoa que está atrás. Pode acabar com a viagem, uma bobagem dessa. Então, uma coisa que eu sempre faço é ter água, alguma coisa à mão, chiclete à mão, sempre. Parece uma bobagem, mas já vi vários pilotos falando: ai, que besteira, chiclete. Aí ficaram com soninho, eu dei o chicletinho e passou o soninho. Funciona esse negócio do chiclete. Ouve uma música, qualquer coisa do tipo. Mas pelo amor de Deus, não assume essa postura de que eu durmo mesmo na moto e tá tudo bem, porque não tá tudo bem. Não aconteceu nada até hoje, que bom, mas eventualmente qualquer coisa que aconteça, uma freada um pouco mais brusca, o que você faz se você estiver dormindo? É verdade. E outra coisa que a garupa pode fazer, porque realmente, se para o piloto é cansativo, se para o piloto às vezes dá sono, tem alguns trechos monótonos da estrada,
Para garupa, que normalmente não está fazendo nada lá atrás, está meio à toa, fica mais complicado. Então, o interessante é a garupa também ser ativa, né? Combina com a garupa alguns sinais, alguma coisa que ela pode ir indicando, de repente ela ajuda com os radares para você não ter aquele gasto extra na estrada, se comunica com a garupa, o intercomunicador é muito legal, a gente não tem utilizado, mas enfim, o intercomunicador mantém a garupa mais ativa, conversando, isso desperta o piloto também, é bacana, e a viagem passa bem mais rápido, né? Então a garupa está ali atrás, quanto mais ativa ela tiver. Em último caso, dá para comprar uma palavrinha cruzada, ela coloca na mochilinha atrás do piloto, vai preenchendo, mas inventa alguma coisa para fazer. Coloca uma playlist legal, bem animada, vai cantando. Isso serve muito para o piloto também, e ouvindo música que mantém o piloto atento. Ok, pessoal? Outra coisa muito importante, via de regra, deslocamentos tão longos, você vai fazer o último trechinho à noite. Tem um trecho ali, assim que o sol se põe, que é um trecho que você fica com muito pouca visibilidade. Por que isso acontece? Porque o céu fica muito claro, porque o céu ainda está iluminado pelo sol que acabou de se pôr, e a estrada fica muito escura porque não tem aquela iluminação incidente na estrada. O que acontece? A pupila do teu olho fica pequenininha, entra pouca luz no teu olho e você não consegue ver os detalhes da estrada. A estrada vira aquele tapete preto, a luz fica incômoda e tudo mais. Normalmente, eu tento casar esse horário com a quarta parada, que vai ser a parada longa. Então, dessa forma, eu paro ali, eu até espero o sol se pôr, eu me recupero e dou sequência na estrada. Tudo bem? Bom, pessoal, essas foram algumas dicas para você fazer seu deslocamento longo de forma planejada, de forma estruturada. E eu garanto para você, se você fizer isso certinho, numa velocidade razoável, não precisa correr, você vence aí 1000 km, você vai chegar a 3, 4 horas da tarde no seu destino. Então, se você tiver alguma complicação na estrada de trânsito ou alguma coisa, você tem muito tempo ainda para se deslocar, para desviar do trânsito, fazer aí um caminho alternativo de repente e ainda chegar com luz no seu destino. Bom, é isso aí. A gente fez uma viagem muito legal anteontem, 1.280 km, chegamos aqui na Chapada dos Veadeiros, chegamos com um dia de antecedência, aproveitamos bem o dia. Eu gostaria de agradecer a Aldeia da Lua, essa pousada que a gente está agora, fica do ladinho do Vale da Lua, um dos principais pontos turísticos aqui da Chapada dos Veadeiros, também bem perto de São Jorge, coisa de menos de 10 quilômetros de São Jorge. A gente está super bem aqui, envolvido de natureza, bem ambientado dentro da Chapada dos Veadeiros. Quero agradecer também a Ideia Pro, que equipou a gente com esses baús para que a gente pudesse trazer tudo que a gente precisa com segurança, sem molhar, equipamento muito legal, de muita qualidade. Capacetes BF, que me acompanham já há 2 anos aí, muito bacana. A NAI também, capacete BF. E na estrada a gente não anda assim, né? A gente anda todo equipado do jeito correto e a gente veio com os equipamentos da HLX, equipamento muito confortável aí preparado para o motociclista. Estou hoje com o pneu Caru Street, que eu equipei lá na Varela Pneus, pneu para aventura, muito legal. Então é um pneu que tem uma propriedade que te permite deslocar bastante com segurança no asfalto, é um pneu com uma boa durabilidade. E quando você chega aqui no off-road da Chapada dos Veadeiros, é um pneu que gruda na terra e permite aí você fazer sua aventura com bastante segurança. Bom, é isso aí então, pessoal. Tem que um agradecimento especial à Carrancuda, que aguenta todas as nossas aventuras sem reclamar, bonitinha, chega junto com a gente sempre, não troca essa bichinha por nada nessa vida. Né, Carrancuda? Essas duas se deram muito bem, viu? Bom, é isso aí então. Eu sou o Tom, essa é a NAI. Curta, comente, compartilhe muitos quilômetros com o destino incerto. E eu te vejo na estrada. Vamos que vamos.